Ford Focus de segunda geração, para você que busca um hatch médio na casa dos 30 e poucos mil reais, 35, 37, dependendo do ano de fabricação, esse carro pode se encaixar muito nessa proposta. Aqui lançado no nosso mercado em meados de 2008 para 2009, essa segunda geração do Focus, ela fez bastante sucesso, inclusive esse carro, por incrível que pareça, foi o veículo mais vendido do mundo no ano de 2012. Olha só que interessante, um carro que muita gente hoje esqueceu dele, mas que sim, é um carro que foi bem procurado, fez bastante sucesso na sua época. E essa geração ficou em linha até 2013, quando deu lugar à sua terceira geração. Mas falando desse veículo aqui em específico, que inclusive está à disposição à venda. É um carro que hoje está anunciado. Essa unidade aqui específico, caso você tenha interesse, eu vou deixar o link abaixo aí para você entrar em contato direto com a gente aí pelo direct do Instagram, que eu posso te dar mais informações sobre o preço, condições de pagamento, mais detalhes técnicos, mas vamos falar hoje aqui sobre a unidade desse carro em específico, né? Esse é um Focus Hatch 2.0 automático ano 2012. Essa versão é a GLX. É uma versão intermediária nesse ano modelo. Abaixo dessa tinha a GLX ou GL com motor 1.6 e câmbio manual. Logo acima tinha a 2.0 com câmbio manual. Logo após essa aqui, que é a 2.0 com câmbio automático. E acima dessa tinha a 2.0 Titanium, que era a top de linha. Também podia vir com opção de câmbio manual de 5 marchas ou automático de 4 velocidades. Esse carro se destacou muito na época do seu lançamento pelo design de linhas mais fluidas, com uma caída bem acentuada lá na traseira, que vamos ver já já mais em detalhes, parecendo até um pouco um hatchback, mas esse aqui é um hatch tradicional 5 portas. Na dianteira sempre com faróis de foco duplo, nessa versão intermediária vem com lâmpadas halógenas, tanto para o foco do baixo quanto do alto. A versão top de linha Titanium tinha opção de faróis também de xenon. Luz de seta aqui na parte mais interna do farol e a luz de posição vem bem aqui no canto externo. Essa versão aqui ela está equipada com os faróis dianteiros de neblina que vinha de série também na GLX e na top de linha. A versão de entrada GL 1.6 tinha esse item aqui como opcional. Também é bem conhecida essa dianteira aqui que ditou o design externo da Ford na época, já trazendo aquele visual de grade inferior mais agressivo, né, que se estendeu para vários outros veículos da marca, né, como por exemplo o próprio Fiesta ali de 2011, 2012, 13, dessa forma também. Mas passando para a parte lateral desse veículo, que é um dos ângulos mais bonitos dele, na minha opinião. Já dá para observar aqui os pneus de medidas 205/55/16, as medidas mais convencionais para esse aro. E não é um carro assim tão baixo em relação ao solo, ele tem 149 milímetros de vão livre mínimo. Então você vai conseguir passar na maioria das lombadas sem raspar esse meio. O entre-eixos também não é tão longo assim, mas o ponto de atenção principal que você deve ter é com a dianteira desse veículo. Ela tem um aplique plástico ali, um defletor embaixo do para-choque que, se você entrar muito rápido numa rampa de garagem ou numa lombada mais alta, você pode correr o risco de raspar esse acabamento. Falando aqui dos acessórios, né, parte externa, deu para observar que ele conta com repetidor de seta no retrovisor, que é também com espelho de acionamento elétrico. Também esse carro já vem com vidro elétrico nas 4 portas, com one-touch. E aqui também detalhe da parte externa, esse borrachão aqui, ele não vem assim, ele vem sem nada aqui, né, de fábrica, tá aqui instalado posteriormente. E como eu disse, né, aquela caída mais acentuada aqui da traseira, essa lanterna traseira aqui, ela quase fica na horizontal aqui, bem legal. Foi um dos diferenciais do design desse carro, deixou ele bem bonito, com certeza. Tampa de abastecimento do tanque de combustível fica do outro lado e a capacidade é de 55 litros. E o consumo médio você pode observar aí que em dados oficiais ele é condizente com um carro de mais de 1.300 kg de peso, motor 2.0, câmbio automático de apenas 4 velocidades, mas nós vamos levar esse carro já já para a estrada para fazer um teste real de consumo dele e ver se essas médias oficiais condizem ou não. Mas se você conseguir esses números oficiais, você também vai ter esses números aqui de autonomia com esse tanque.
é um motor flex, né, já aqui no ano de 2012. Então, dependendo do combustível, você vai conseguir fazer uma viagem mais curta ou mais longa sem precisar parar para abastecer. E aqui na parte traseira, né, podemos observar já de série desembaçador, lavador e limpador traseiro. Luz de freio também elevada, terceira luz de freio ou brake light. E detalhe do outro lado ali do emblema dessa versão 2.0 automática. Porta-malas tem 328 litros de capacidade e você pode abrir ele pela chave aqui, pelo telecomando. E a capacidade de carga dele é de 400 quilos. Então, é um porta-malas para a categoria dos hatch médios, considerado pequeno. Tem vários concorrentes com porta-malas maiores. Esse carro aqui, ele é ideal para levar bagagens aí de 2, 3 pessoas no máximo. Apesar dele ter o banco traseiro rebatível e bipartido. Então, se você estiver levando no máximo 4 ocupantes, né, 2 no banco de trás, dá para você ainda rebater só um lado do banco e aí sim aumentar essa capacidade de carga, dá para levar mais coisas nesse porta-malas, que é todo forradinho em carpete, sem nada de lata aparecendo, vem com iluminação também para você encontrar alguma coisa aí durante a noite. Tem um cabidinho ali também na parte lateral para você pendurar uma sacola de compra do supermercado sem maiores problemas. E o step tem as mesmas medidas dos pneus principais. Mas vamos lá para dentro agora falar de equipamentos, acabamento, qualidade dos materiais utilizados. Bora lá comigo. Se está gostando desse tema, se está gostando dessa review, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever para que eu possa continuar trazendo sempre mais vídeos dessa forma, mais carros aí para o nosso canal. Então vem comigo agora. E aqui começando pelo acabamento interno, né? Temos um material macio ao toque aqui no painel central. É um material até de boa qualidade, que inclusive não faz muito ruído com o passar do tempo, o que já é bem interessante, bem legal. É um carro que não bate praticamente nada aqui de acabamento interno e já está com seus 107 mil quilômetros rodados, então ponto bem positivo. Ele vem nessa versão, como eu disse, né, vidro elétrico nas 4 portas, acionamento elétrico dos espelhos externos, botão de bloqueio de acionamento dos vidros das portas traseiras e aqui temos o volante com ajuste de altura e profundidade. E esse carro também conta com ajuste da assistência da direção, então eu consigo selecionar no computador de bordo para deixar esse volante mais leve, mais pesadinho, de acordo com o meu gosto. E aqui tem as luzes de posição no primeiro estágio, o segundo estágio tem o farol baixo. E se eu avançar aqui para o alto, ele vai acender os faróis de acordo com a luminosidade externa. Então esse carro conta aqui nessa versão, nesse ano modelo, com sensor de luminosidade para os faróis, sensor de chuva e também com o retrovisor fotocrômico. Ele conta com ajuste elétrico dos faróis e os faróis dianteiros de neblina e lanterna traseira de neblina também nessa versão. E se eu apertar o botão aqui de Start Stop, já deu para perceber que ele também tem a chave presencial. Se eu der só um clique sem pisar no freio, ele vai acender o quadro de instrumentos. Se eu pisar no freio e ligar o veículo, e ele vem aqui com o computador de bordo completinho, e eu consigo aqui, né, no menu, nessa chavinha de menu para cima e para baixo, eu vou mudando as funções. Consigo ver temperatura externa, velocidade média, consumo médio, consumo instantâneo. E para cada uma dessas funções, se eu apertar aqui esse botão escrito 7 e segurar ele, ele vai zerar essa função. Os comandos aqui na parte inferior do sistema de som, eles vinham como opcionais. Então aqui eu consigo comandar tudo, não necessariamente pelo volante, mas os comandos aqui na coluna. Sistema de som já deu para observar que ele não está com o sistema original, ele está com a central multimídia instalada aí pelo proprietário e o ar-condicionado ele é analógico. Nessa versão tinha o opcional de ar-condicionado digital. E também um outro opcional eram os bancos de couro. Essa unidade aqui também está apenas com os bancos de tecido, mas vem com o câmbio automático de 4 velocidades, que você pode também trocar as marchas de forma manual. Basta jogar a alavanca aqui no D e deslocar para a direita que você vai ter aqui a função de trocas manuais. Mas aqui abaixo temos o botão de Start Stop, né, de partida remota, e o apoio de braço, que ele inclusive é retrátil.
Um apoio de braço bem largo, dá para 2 pessoas utilizarem aqui ao mesmo tempo. Bem legal. Bancos confortáveis com ajuste de altura do assento, então eu consigo encontrar muito facilmente a melhor posição de guiar. E esse carro também já vem de série com dupla airbag frontal e freios ABS. Passando aqui para a parte lateral, temos o porta-luvas com um espaço até razoável e ele também vem com iluminação. Além disso, ele é climatizado, então quando você aciona o ar-condicionado, vai um duto ali para dentro do porta-luvas que também mantém uma água mais geladinha ali se você quiser. Bem interessante. Passando aqui para o teto, luzes de leitura, tem para o motorista, tem para o passageiro aqui da frente. Tem também luzinha aqui para o espelho, né? Tanto o motorista quanto para o passageiro. Espelho também com tampinha para todo mundo, bem legal. Detalhe aqui do sensor ultrassom do alarme e é um carro até bem completinho pelo seu ano de fabricação. Nesse aqui, ele é um fabricado 2012, modelo 2013. Conta também com alças de teto retráteis para todos os passageiros, né, nas laterais. Para o motorista aqui, infelizmente, não tem nada. Mas como que é a vida de quem vai ali no banco traseiro? Será que sobrou um bom espaço? Para isso, vamos ajustar aqui o banco, né? Para mim, posição correta, né? Meu pulso aqui sobre o aro do volante. E agora sim, vamos ver o que sobrou de espaço interno. E como é um carro que não tem uma grande distância entre eixos, o espaço interno que sobra aqui, ele é razoável. Não é aquele carro mega espaçoso, mas ainda sobrou, olha só, 3, 4 dedos aqui. Dá para viajar com certo conforto, tanto quem vai de um lado do banco quanto do outro. A largura desse veículo também ela é razoável, aceitável, interessante para um carro de porte médio. E ainda temos aqui uma boa área envidraçada, uma linha de cintura mais baixa, então tem um bom campo de visão lateral. O acabamento aqui na porta traseira, ele perde um pouco em qualidade. Aqui já é plástico duro, lá na frente já é o soft touch, assim como eu mostrei lá no painel. E aqui também onde você apoia o braço, ele é apenas um plástico duro. Dá para apoiar aqui sem maiores problemas, mas o apoio também ele é muito para trás aqui, então eu fico com o meu ombro meio deslocado para trás. Botão do vidro elétrico, fácil acesso, tudo certo. Não tem porta-objetos, tem só um alto-falante aqui na parte inferior, mas o espaço ele é até razoável. Nada de saída do ar-condicionado aqui para o banco traseiro, também não tem tomada 12 volts, mas tem iluminação aqui para o banco de trás. Ele vem com um porta-objetos interessante no cantinho aqui de cada lateral aqui entre a porta e o banco tem um pequeno porta-objetos, dá para colocar até uma garrafa menorzinha sem maiores problemas. Banco conta com apoio de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes. Aí sim, um bom ponto positivo voltado para segurança a bordo. Mas falando de mercado desse carro, como que é o preço dele de tabela hoje? Cotado em junho de 2024, conforme a tabela FIPE. Essa unidade específica está na sua versão intermediária, GLX com motor 2.0 flex e câmbio automático, ano modelo 2013, avaliada em R$ 38.471. Na sua versão de entrada com motor 1.6 e câmbio manual, esse carro está avaliado em R$ 37.564. Já 2.0 com câmbio manual, R$ 38.390. Acima dessa versão, a Titânio com motor 2.0 e câmbio manual está avaliada em R$ 41.383. E a top de linha Titânio com câmbio automático, R$ 42.970. E quais são os principais concorrentes desse veículo nesse ano modelo? Na Volkswagen tem o Golf Sportline 2.0 automático, avaliado hoje em R$ 54.537. Lembrando que todos os veículos aqui estão cotados no ano modelo 2013. Na Fiat tem o Bravo Sport 1.8 Duologic por R$ 40.957, preço já um pouco mais acessível. Porém, o Cruze Sport 6 LT 1.8 automático está praticamente no preço do Golf, R$ 54.307, os dois aqui bem acima do preço do Focus. Já na Hyundai tem o i30 com motor 1.8 e câmbio automático de 6 marchas por R$ 51.355, também preço mais próximo dos mais caros da categoria. Já o mais acessível aqui é o Peugeot 308 Allure 2.0, câmbio automático de 4 marchas, avaliado em R$ 37.519. Então aqui tirando o Peugeot, o Ford Focus está com um preço mais acessível aqui comparado com seus concorrentes. E entrega tanto quanto ou até mais em alguns pontos aqui
do que os seus rivais. Mas é um carro, infelizmente, de revenda um pouco mais difícil. Você vai ter que ter um pouco mais de paciência quando quiser passar para frente. Me diga você, o que prefere? Economizar em torno de 20, 23 mil ou até mais em relação a um Golf, que é bem mais fácil de revender, ou até mesmo o próprio Cruze, e levar um carro desse aqui de melhor custo-benefício para sua garagem, ou desembolsar realmente os 23 mil reais, 25 mil a mais para levar um Golf ou um Cruze ou até mesmo um i30, que vão ser carros de revenda um pouco mais fácil. Conta pra gente nos comentários o que você faria. Mas vamos falar agora de conjunto mecânico que vem ali debaixo do capô desse Ford Focus 2013. E aqui temos acesso ao motor Duratec 2.0. É um velho conhecido da Ford, é um motor de duplo comando de válvulas no cabeçote sincronizado por corrente. Então aqui vai uma grande vantagem desse motor. Você não precisa se preocupar em trocar correia dentada periodicamente, o que já é um bom ponto positivo. Além disso, ele vem com bobinas de ignição individuais para dar um pouco mais de desempenho, poder de chama, poder de faísca de centelha aqui para esse motor, já mais moderno. Coletor de admissão bem aqui na frente, em termoplástico industrial e de geometria variável. Isso quer dizer que esse motor ele já consegue trabalhar melhor, entregar um melhor desempenho, um melhor torque já em baixas e médias rotações. E isso faz com que esse carro entregue boas respostas ao acelerar, ao retomar velocidades, ao fazer ultrapassagens, mesmo com um câmbio automático de 4 velocidades. É um câmbio de respostas um pouco mais lentas, você tem que se acostumar com ele, com a forma como ele trabalha, como ele é escalonado, mas depois vai bem. Se você não quiser ter essa curva de aprendizagem, basta usar o modo manual lá e selecionar as marchas como preferir. Mas aqui, em questão de manutenção, ele tem um espaço até minimamente razoável. Não é aquele cofre mega espaçoso, mas dá para você fazer as suas verificações em casa e sem maiores problemas. Detalhe ali do reservatório do líquido de arrefecimento, bem fácil de verificar o nível, tá ali com o aditivo na proporção correta, tá com o nível certo ali também, reservatório bem clarinho, dá para você verificar ali toda semana. Bocal de abastecimento do tanquinho de partida a frio, o que é bem comum para o ano de fabricação desse carro. Aqui detalhe também da varetinha de nível do óleo do motor, tá bem ali na cara do Gol também, fácil de visualizar. Câmbio automático, falei, né? Aqui a varetinha para você verificar o nível do óleo da transmissão. É muito importante você ter essa atenção, porque em qualquer sinal de vazamento você deve levar na oficina o mais rápido possível para poder verificar, né? Um câmbio desse, se rodar sem óleo ou rodar com baixa pressão de óleo, o prejuízo ele é quase certo, então fique ligado. Em questão de suspensão, esse carro vem com a McPherson na dianteira e Multilink na traseira, um sistema independente nas 4 rodas para dar mais conforto e estabilidade em qualquer situação. Freio a disco nas 4 rodas também nessa versão, sendo ventilados na dianteira e sólidos na traseira. Param muito bem para o peso desse carro aí, com certeza. Mas chega de teoria, na verdade, vamos levar esse carro agora para a estrada, dar uma volta nele, passar todas as minhas impressões ao volante e o mais importante, fazer um teste de consumo para ver se na prática esse carro ele é tão beberrão quanto dizem ou não. Então, vem comigo agora. E como de praxe, vamos fazer aquele teste de consumo. Então, para isso, basta só apertar e segurar aqui o botão de set na alavanca da chave de seta aqui. Aperta e segura até preencher todas as barrinhas. E vamos começar a medir o nosso consumo médio, enquanto a gente bate um papo sobre comportamento, impressões ao volante. Já de cara, né, como esse carro aqui ele é equipado com a direção eletrohidráulica, ele tem a assistência, o peso aqui da direção variável de acordo com a velocidade. Dentro de cidade, ela fica um pouco mais leve para dar um pouco mais de conforto, suavidade durante as manobras que precisar fazer. E aqui na estrada passou de 60 a 70 km por hora, já vai ficando um pouco mais pesadinho, que é legal, com possibilidade de ajuste também dessa assistência em 3 níveis. E como é um carro com apenas 4 marchas nessa versão com câmbio automático, podemos esperar um consumo um pouco mais elevado do que a versão com câmbio manual, que inclusive já testei, vídeo completo, vou deixar o link na descrição para você conferir. Abastecido 100% com gasolina, então vamos também falar aqui do comportamento do câmbio. Só 4 marchas. É um câmbio que
reduz muito as marchas dentro de cidade, principalmente. Eu estava dirigindo ali e percebendo, quando passa numa lombada ou quebra-mola, como você chama aí na sua região, ele volta muito uma primeira marcha. Você está ali passando de 20, 25 km por hora e ele está reduzindo, ele está jogando a primeira marcha, e isso acaba prejudicando bastante o consumo de combustível, principalmente dentro de cidade. Mas não dá para negar que tem sim um grande conforto de se ter essa versão com câmbio automático. As trocas de marcha são suaves, sem trancos, você nem percebe praticamente a mudança de marchas. E dentro de cidade, se você quiser resolver esse problema dele ficar reduzindo para uma primeira ali a todo momento, não é a proposta, né? Mas tem a opção aqui de trocas manuais. Você joga a alavanca para a direita e a partir daí você vai comandar as trocas de marcha. Dá para deixar ele travado ali numa segunda, numa terceira, para não ficar travando demais, amarrando muito o desempenho do veículo. Aqui no momento estamos de quarta marcha e estamos de 80 km por hora a 2.000 RPMs. É um giro ok para esse carro, que é um pouco mais pesado, tá certo? Se fosse mais baixo aqui, talvez ele não teria um poder de reação, de resposta tão bom. Mas se fosse um câmbio de 5 ou 6 marchas, ele se daria ao luxo de ter mais uma marcha alongada. Então aqui, se ele tivesse uma quinta, talvez ele baixasse esse giro para uns 1.500 RPMs. E na estrada, claro que isso também vai fazer toda a diferença na economia de combustível, né? Aqui só 4 marchas, realmente é dessa forma. Mas é um carro que entrega excelente estabilidade, prazer ao guiar. É um carro que tem uma suspensão muito equilibrada entre estabilidade, é um carro que você vai curvar com tranquilidade, com segurança, curvas de baixa velocidade, alta velocidade e ao mesmo tempo com um bom conforto ao rodar. Dentro de cidade, esse carro não bate praticamente nada. E com a vantagem de aqui na estrada, né, se você passar por um lugar que tiver um desnível ou um remendo ali no asfalto, você não sente nada praticamente. É um carro bem confortável e isso é bem positivo. Linha de cintura, ela é mais baixa um pouco. Eu tenho uma boa área envidraçada aqui pela lateral, consigo ter um bom campo de visão, ver o que está acontecendo ao redor. Os espelhos retrovisores aqui, eles são um pouco pequenos, tanto o esquerdo quanto o direito ele é menor ainda. Ele é um pouco mais convexo para tentar compensar isso, mas ele é um pouco estreito. Então, se eu estiver sendo ultrapassado aqui, ele vai ter uma área um pouco maior de ponto cego, mas nada que seja tão exagerado assim. E pegando aqui uma primeira parcial do consumo, 14,8 km por litro. Vamos ir e voltar nesse trajeto aqui e vamos acompanhando esse consumo médio. Posição de guiar mais esportiva, o carro mais baixinho aqui, você se senta um pouco mais abaixo e tem a opção de você regular a altura do banco aqui do motorista. Então é um carro de pegada mais esportiva, já dá para perceber que você tem uma posição aqui de braços e pernas mais esticados. Para quem curte essa pegada, excelente na minha opinião. Comandos todos muito bem localizados aqui, os comandos do ar-condicionado tá pertinho aqui da mão, alavanca de marchas também, se eu precisar fazer uma mudança manual, posso fazer com o braço apoiado aqui no apoio de braço, que também ele é bem largo, bem confortável. Dá para tanto o motorista quanto o passageiro da frente utilizar ao mesmo tempo, o que é um bom ponto positivo. E aqui, depois de passar o radar, vamos ver como ele se comporta numa retomada de velocidade sem forçar muito. Ó. Subiu uma terceira, ele demora um pouco, até porque eu não pisei fundo aqui, eu coloquei uma meia carga no acelerador só para reduzir uma marcha mesmo, e ele retoma a velocidade até bem. Nessa situação ele vai priorizar o conforto, a suavidade nas trocas de marcha. E dependendo do quão eu pressiono o acelerador aqui, olha, ele fica tentando decidir entre terceira e quarta. Se eu folgar o pé um pouquinho, ele vai voltar para uma quarta. E aqui na subida, curva também sem qualquer deslize na suspensão, e já baixou aqui uma segunda, e aí sim ele vai bem, mas um pouco que eu solto o pé do acelerador aqui que seja, ele já folga para uma terceira, para uma quarta. Então eu digo que se você quiser extrair o melhor do desempenho desse carro, do que ele tem para oferecer,
é interessante você trabalhar um pouco mais as trocas manuais. É um carro que tem poucas marchas, então você vai ter que compensar isso um pouco dependendo da situação, para ele não ficar nessa troca aqui, terceira, quarta marcha o tempo todo, né? Mas se você quer conforto, coloca no D e viaja tranquilo, que para a proposta dele, ele se sai ainda razoavelmente bem. Um outro ponto positivo muito interessante desse carro é o isolamento acústico. Aqui em rotações mais baixas, você praticamente não escuta o ruído do motor. Ele tem um trabalho muito bom aqui de isolamento desse ruído, então ele passa bastante conforto sonoro nessa situação. E esse câmbio de 4 marchas, ele tem uma função interessante que eu percebi aqui agora, que para compensar a falta de uma marcha ou duas extras aqui, quando você está aqui numa média aceleração ou mais, é claro que ele vai estar ali desempenhando todo o torque usando a relação de marcha aqui da quarta. Mas se você tiver numa baixada ou numa leve descida e tirar o pé totalmente, ele vai entrar numa condição ali de atuar mais com o conversor de torque. Ele vai baixar o giro do motor, mesmo estando de quarta marcha. Então, esse carro vai ficar com um giro mais baixo ali, para deixar o conjunto, né, a transmissão um pouco mais solta e fazer esse carro progredir um pouco mais antes de você precisar retomar a aceleração. E isso é um ponto positivo para ajudar na economia de combustível. Vamos agora então testar um pouco da função de troca manual, né? Colocando a alavanca aqui para a direita. No painel aqui muda, né? Ele passa a mostrar o número da marcha que está engatada no momento. Então aqui eu estou de quarta marcha e 80 por hora, vamos colocar um pouquinho mais, 90 para a gente pegar a nossa subida ali. Não vou encostar o pé lá no fundo, senão ele vai acionar o kickdown e vai baixar para terceira, para segunda. E vamos ver como que ele vai sair lá em cima. Já está perdendo velocidade aqui, vou ter que tirar o pé porque tem trânsito à frente, mas provavelmente ele teria que baixar aqui para uma terceira, para uma segunda, como é o caso. Olha só, se eu precisar de uma retomada de velocidade, ele joga uma segunda aqui, terceira, e posso jogar para o manual novamente, e para trás ele avança uma marcha, para frente ele reduz. Mas subiu razoavelmente bem. Não foi aquele teste como eu gosto, né? Porque eu gostaria de fazer o teste ali sem interrupção, sem qualquer problema de trânsito no meio do caminho, mas ele atende bem, ele tem resposta, tem fôlego. Esse motor 2.0 de 148 cavalos no etanol, 143 na gasolina, né, como é o caso, que está aqui abastecido no momento, para um carro de pouco mais de 1.300 quilos, se sai muito bem. É um motor bem elástico, inclusive. Eu falei isso lá no teste do Focus manual, né? É um motor que, mesmo em baixas rotações, ele já atua ali com o coletor de admissão de geometria variável, e ele entrega já um bom torque em baixas rotações. Não torque total, mas já entrega uma boa parte dele. E isso ajuda esse carro a ter um bom desempenho ali já nos 2.500, 3.000 RPMs. Aqui, uma reduzida para terceira, para a gente passar no radar. E mesmo na opção aqui de trocas manuais, né, ele vai trabalhar o conversor de torque. Então, dentro daquela marcha, né, no caso aqui a quarta marcha, é aquela situação que eu estava explicando. Olha, 60 km por hora, 2.000 RPMs. Se eu tirar o pé, ele não vai trocar de marcha, mas o giro, olha só, caiu lá para 1.250 e ainda está de quarta marcha. Então, o conversor de torque, ele faz esse trabalho muito bem de quase criar aqui uma sobremarcha para, em algumas situações, o carro não ficar tão fraco. Então, mesmo sendo só 4 marchas, ele ainda vai ter uma resposta interessante, tanto em desempenho quanto em economia de combustível. Falando em economia de combustível, a parcial aqui até o momento, olha só, 13,7 km por litro. Não dá para esperar um consumo de um Onix 1.4, um HB20 1.0, que eu já testei aqui nesse mesmo trajeto, inclusive playlist completa também você acompanha no link na descrição. Mas para a proposta desse carro que está muito bem, está um consumo até parecido com o Vectra 2.0 que eu testei aqui nessas mesmas condições com câmbio manual, e ele se saiu
muito bem aí, com certeza. Eu vou manter aqui no modo manual, quarta marcha, para a gente ver como ele vai se sair naquela próxima subida agora com pouco trânsito, e também testar um pouco da suspensão dele, como que é essa rolagem de carroceria. Então aqui chegando na curva a uns 80 km por hora, velocidade média que eu costumo chegar em outros carros também. E aqui ele segurou a quarta marcha e olha só, de quarta marcha virou tranquilo, 70 km por hora, não rola nada de carroceria. É um carro que praticamente como se estivesse andando no trilho. Tem muita estabilidade e com bastante conforto para você não passar sustos aí em curvas de alta velocidade. Olha, muito aprovado. Consumo médio até o momento, final do nosso trajeto, 13,5 km por litro, 100% com gasolina, e tá muito bom se tratando de um carro 2.0. E para você que busca um carro desse, que entrega uma melhor relação de custo-benefício do que vários de seus concorrentes, essa unidade aqui específico está à venda. Vou deixar o primeiro link na descrição para você entrar em contato com a gente pelo direct para obter mais informações sobre o preço desse carro. Diga-se de passagem, essa unidade aqui está anunciada num preço abaixo de tabela FIPE. Já falei de tabela FIPE nesse vídeo, né? Então, mande um direct aí que nós vamos passar mais detalhes sobre esse carro, caso você tenha interesse e você ache que ele sirva para você. Se você gostou desse formato de vídeo, vou deixar aqui uma playlist para você ver outros vídeos de outros carros que eu já avaliei e decidir qual seria a melhor opção para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.